Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra com você acerca de algo que aconteceu comigo, e nessa manhã o Senhor me trouxe essa passagem, que fica lá no livro de Esté, capítulo 6, versículo 1, que diz que quando Deus ele tira o sono do rei Assuero, né? E a palavra do Senhor diz que o rei Assuero perde o sono. E ali o rei Assuero começa a pedir os livros das crônicas, começa a ver as coisas passadas. E ali ele vê que Mardoqueu, ele livrou o rei da morte, né? Mas sendo que Amã já tinha armado uma trama, Amã já tinha dado um decreto sobre a vida de Mardoqueu. E nessa manhã, eu não sei qual foi o decreto que foi dado sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu não sei qual foi o decreto a qual o adversário da tua alma disse para você que já era o fim, que acabou, que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor está tirando o sono de alguém para poder te ajudar, para poder te abençoar. Porque ontem eu estava orando ao Senhor acerca de algumas coisas que eu estava precisando, de algumas coisas que eu estava necessitada. Porque a gente tem que falar com Deus, porque é aquele que pode resolver o meu e o seu problema. E eu fui para a igreja, um culto abençoado de louvor e adoração. E quando eu cheguei em casa, que eu me deitei, quando deu meia-noite, o meu telefone chegou um monte de mensagem. E uma pessoa falou assim: eu não tenho nem muitas palavras para poder falar. A única coisa que eu sei é que Deus mandou. Olha aí no teu telefone aquilo que Deus mandou e te enviei. Então, assim, ontem, o adversário da minha alma ele tinha lançado um decreto para minha vida. Ontem eu acordei e ele tinha falado que para mim já era o fim, já acabou. Ele tinha falado para mim: para que tu tá insistindo? Para que tu tá insistindo? Chega, acabou, é o fim. Mas só que eu entreguei para o Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo, ele é poderoso. E o Deus que nós servimos, ele é Deus que incomoda pessoas. Ele é Deus que tira sono. Então, nessa manhã, eu não sei qual é a causa que você precisa diante do Senhor, mas o Deus que eu sirvo nessa manhã, ele é Deus que incomoda juiz. Ele é Deus que mexe no INSS. Ele é Deus que tira sono de pessoas para poder te abençoar. Ainda que a pessoa possa até dizer que não vai ajudar, que não vai fazer, mas quando Deus ordena, ele tem que obedecer. Então eu não sei qual é a providência nessa manhã que você precisa. Eu sei que Mardoqueu ele precisava de uma providência, de um livramento de morte para ele. Porque a forca já estava armada. Amã já tinha preparado a forca, mas o que Amã não sabia é que a mesma forca que ele preparou para Mardoqueu foi a mesma forca a qual ele foi enforcado. Então nessa manhã não se preocupe, somente fala com Deus, entrega para Ele, porque Deus ele é poderoso, Ele ainda é Deus do impossível, Ele é Deus que ainda faz, tira sono, Ele é Deus que deixa a pessoa muitas das vezes sem dormir, sem comer, para poder te abençoar, para poder te ajudar. Então que vocês venham ficar com essa palavra nessa manhã. Eu não sei qual foi o decreto que foi lançado sobre a tua vida, mas de uma coisa eu sei: Deus ele é fiel para te livrar desse decreto nessa manhã. E vocês venham ficar com essa palavra e que Deus venha abençoar tremendamente a vida de vocês. Assim como Deus fez comigo ontem, quando ele me surpreendeu. Eu sei que ele vai surpreender você também nessa manhã. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.